Já? Já? Nossa, então... Bora. Vai logo, você tá atrasado. O Instituto Ha-Ha-Ha ele tem um papel importante, porque o corpo ele não se alimenta só com alimentos e não se trata somente com remédios. O corpo se alimenta de música, o corpo se alimenta de alegria, o corpo precisa de outros estímulos para conseguir voltar à alegria de viver. Não sei o que acontece. O fato da criança estar internada, a mãe estar internada junto, tem uma carga já muito pesada e um pouco de risada, um pouco de alegria. Relembrar para a criança todo aquele espírito lúdico que é a infância torna mais fácil a interação, não só deles com a criança, quanto de toda a equipe, né? Médico, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, de toda a equipe multidisciplinar voltada para essa assistência integral do paciente oncológico. Você podia fazer mais aqui em cima? Ai. Uma criança que fica internada muito tempo acaba tendo um estresse emocional muito grande e a participação deles é importante nesse momento em que atenua esse sofrimento, essa preocupação. Do lado emocional, psicológico, o trabalho do Instituto Ha-Ha-Ha dos Pará só vem a contribuir, trazendo um pouquinho de alegria, um pouquinho lá de fora, um pouquinho de calor humano e principalmente, né, o termômetro da gente que a criança está melhorando isso, é voltar a sorrir. Eu acho que é inquestionável o efeito terapêutico do riso no tratamento de qualquer doença. É diferente, eu sempre falo com eles assim que é diferente quando eles vêm e quando eles não vêm. A alegria que as pessoas ficam, o ambiente fica mais leve, a gente sente falta, as crianças sentem falta e isso é muito importante para tirar o paciente daquela situação de doença. Então ele sai da situação de doença dele e passa a viver a saúde dele e a alegria dele dentro do hospital. Porque às vezes a criança está ali assustada, tudo no CTI dá medo, só tem coisas muito sem vida, aí entra um palhaço, símbolo de uma alegria, que faz a criança lembrar que ainda existe um mundo que é possível ela voltar a ele. São os momentos de alegria que eles têm lá, porque a gente vive num processo de muito procedimento invasivo, é muita veinha que pega, é medicação que vai e esse é o momento deles de alegria. Tia, cadê o palhaço? Tia, a gente quer os palhaços, então isso faz muita diferença na vida deles, a gente vê que eles sentem bem. Até os que estão no soro, na bomba, fica chorando para pedir a presença deles para fazer a apresentação. Hoje as crianças cobram da gente se o palhaço está no hospital. Então eu acho importante a presença deles, eu acho que acrescenta muito. Se você estimula a parte da imunologia da criança, com um sorriso, com alegria, eu acho que isso acaba estimulando também a resposta ao tratamento. Principalmente é que as crianças estão mais doentes, se elas se sentem revigoradas e até estimuladas, eles entram nessa fantasia. Ficam mais receptivos com a nossa chegada, fazer medicamento, falar o que está sentindo, que às vezes estão tão quietinhos, tão tristes, que não querem nem falar, né, o que estão sentindo. E após a chegada deles, eles mudam totalmente o astral, né, vamos dizer assim. Ela acha muito engraçado, ri demais e é muito divertido eles poderem vir aqui, né, e animar um pouquinho as crianças, né? O tanto que eles sofrem é difícil. Essas crianças passam, né, a se alimentar melhor, né, adequando assim ao tratamento e consequentemente tendo uma melhora mais rapidamente. Se eles pudessem vir todos os dias, de manhã, de tarde, principalmente na hora da refeição, que as crianças estão ali para alimentar, que vem, que faz aquela festa, aquilo para as crianças é um incentivo demais, eles se sentem realizados. Dá um ânimo também para o profissional de saúde, de poder estar trabalhando com mais alegria, de estar trabalhando com mais vigor, de trabalhar com mais amor no trabalho que cada um desempenha aqui, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o médico, trazendo essa alegria que eles fazem de uma forma assim, de uma forma profissional e de uma forma de uma forma alegre e divertida, né? Eles dão
uma injeção de ânimo, de alegria num momento que é muito delicado da internação dos pacientes. Então vai, É papapá? É papapá? É papapá aqui? Aqui? Cadê o papapá? vai lá. É muito tocante a atuação desses profissionais. Eles tocam na alma da pessoa, eles mudam o ambiente onde eles estão. Por onde eles passam é como se eles estivessem levando uma carreira de alegria e de energia positiva para todos os lugares. Eu não tô ouvindo nada. É mais em cima, filho. Gustavo já não tava ouvindo nada. É mais em Aí cima, quando eu pus o negócio ali, ficou assim, ó. Eu acompanho eles desde o início, que a gente tem observado que tem sido sim uma evolução positiva de busca de conhecimento deles, com o que eles podem fazer para desenvolver as atividades o melhor possível. E a evolução de toda a equipe com isso, o bem-estar que isso traz para todos nós. Teve um episódio deles comigo que tinha uma criança morrendo e eu pedi a eles, cante para ela, a gente precisa voltar para o céu com música. E eles ficaram ao lado, mesmo chorando, eles cantaram. E essa criança morreu ao som de música, porque é assim que anjo volta para casa, cantando. Sempre alguém fala que tem medo de palhaço. O que eles fazem? Às vezes eles chegam da porta, perguntam se pode entrar, aí a criança fala que não, e eles da porta cantam a musiquinha para a criança, ou faz a brincadeira. E naquele momento a criança gosta da música ou acha engraçado a brincadeira que eles fazem, eles vão chegando, aproximando, principalmente é uma brincadeira que eles têm que canta a musiquinha e solta umas bolinhas, aí a criança começa a interagir e naquela intervenção ali você já vê que já vai aproximando, aí acaba com aquele bloqueio, medo ou alguma coisa assim. Uma criança que não estava se adaptando à hospitalização e ela falava muito em fugir, ela tinha acabado de chegar, estava morrendo de medo. Então muitas vezes a gente vai trabalhar o lado emocional disso, com essa criança, os medos, as fantasias, orientando. E do jeito deles, eles trabalharam também, me contribuíram muito no meu trabalho. Eles começaram, a criança começou a falar de fugir, eles começaram a emendar um punhado de lençol, fingir que ia jogar pela janela, cantar aquela musiquinha de fugir, e a criança começou a rir, e eles falando em fugir, e ela entrou naquele clima. Então assim, você viu que eles conseguiram naquele momento, com uma simples brincadeira, fazer com que a criança saísse daquele estado de medo, né, de dor, para poder pelo menos brincar com aquela situação. E depois eu continuei trabalhando com a criança da parte psicológica. Então é muito bacana essas contribuições. Perceber que é um trabalho profissional, não é um trabalho amador, eles têm um bom treinamento, eles fazem um trabalho sério, eles se dedicam, não somente com a questão das artes, das músicas, mas também com todo o quadro clínico, todos os profissionais da área de saúde, eles acabam interagindo. A chance de melhora, de evolução é muito grande com essa participação deles aqui. Então eles têm um papel que é completamente diferente de tudo que a gente pode fazer, porque o remédio deles é outro, é alegria. E a alegria não tem preço, ela transforma o ambiente. Atualmente o Instituto Ha-Ha é o nosso grande projeto, né, assim, no sentido da gente trazer a parceria para a empresa, sensibilizar os colaboradores, mostrar que é um trabalho de longo prazo, né, não dá para a gente apoiar 1 mês, 2 meses, a gente tem que ter uma continuidade. Eles estão patrocinando a alegria dessas crianças. E estando alegre, acho que eles esquecem um pouquinho da dor. Está investindo em vida, em alegria, que é uma coisa muito importante, né, dentro do hospital para a gente, que a gente precisa realmente dessa ajuda para poder manter esse trabalho vivo. Então quem puder estar fazendo isso, nós só temos a agradecer. É tanta importância que é difícil você quantificá-la, né? Mas na verdade, se você consegue só avaliar de fato, presenciando a atuação deles com as crianças. A missão deles é belíssima. Que eles têm o papel de trazer alegria na tristeza, que eles têm a capacidade de transformar sempre a dor em alegria, e isso é maravilhoso, que eles nunca desanimem de continuar nesse brilhante, mas é um papel e uma missão belíssima, levar a alegria onde tem dor. Isso é sem preço. Que Deus os abençoe.